Gente, é muito bom estar aqui. Sempre que temos a oportunidade de vir a essa casa, sempre tem uma surpresa, sempre uma arrumadinha aqui, outra arrumadinha ali. Mas o que nos encanta é a harmonia, o trabalho muito bem feito que todos fazem aqui. E é bom também rever o rosto dos amigos, que a gente só vê quando vem aqui. E como já fazia algum tempo, a gente percebe que vocês não envelhecem, rejuvenescem. Eu vejo todo mundo mais bonito, mais bonita. Eu acho que são os passes ministrados aqui que fazem isso, viu? Bom, a Tânia estava falando que, na abertura, que a gente tem que agradecer a Jesus, pelo seu Evangelho, e é mesmo, gente. A todo dia, a todo instante, porque quando nós temos a oportunidade de conversar com os Espíritos, com vocês, como alguns aqui têm, e a gente vê a realidade do mundo espiritual, a gente fica pensativo, Porque enquanto a gente está encarnado, é muito fácil. A gente conhece o mundo espiritual, já leu a respeito, lê bastante, sabe de tudo, mas parece que é uma coisa muito distante. Parece que a gente nunca vai morrer. Parece que nós nunca vamos desencarnar. Mas chega uma hora que isso acontece. E aí vem aquela coisa de, poxa, será que eu aproveitei bem o meu tempo? Será que eu não poderia ter feito um pouco mais, um pouco melhor? E é esse o pensamento que acomete na mente de muitos espíritos recém-desencarnados. Alguns se arrependem por nada ter feito, e a maioria fica um pouco apreensivo porque poderia ter feito muito mais. Então as palestras, os livros, os áudios, eles são bons, nós podemos ouvir, aprender, mas se a gente não colocar em prática, não resolve nada. Vão ser belas mensagens que a gente vai ouvir e vão com o vento, entra e sai. Por isso que o trabalho numa casa espírita é importante, é um laboratório, onde a gente pode tentar colocar aqui, em prática, exercitar aquilo que a gente aprende, para depois ir lá fora. Porque a gente gostaria que fosse a grande casa espírita, o mundo, e tentar aplicar o nosso conhecimento. Essa é a missão dos espíritas, essa é a nossa missão, e eu tenho certeza que o Cristo confia em todos nós. E a mensagem de hoje é mais ou menos baseada nisso. Eu costumo, quando faço palestras, trazer slides para apresentar, para prender mais a atenção, mas aqui eu resolvi não trazer. Eu resolvi fazer como fazia antigamente aqui na casa, uma coisa mais próxima, e vocês vão ter que imaginar. À medida que eu for falando, vocês vão pensando, refletindo. E eu costumo iniciar os trabalhos falando sempre de Deus. Pensar em Deus. Porque muitas vezes parece um pouco distante da gente, Deus. A gente fala o Pai Nosso, a gente reza o Pai Nosso. Mas como é que vocês concebem Deus? Um velhinho de barbas brancas? Uma luz? É interessante que se perguntasse aqui para cada um, e cada um tivesse a oportunidade de dizer, para mim Deus é assim, eu acho que seria diferente de cada um. Cada um de nós tem um Deus no seu coração. Mas às vezes a gente coloca Deus muito distante. Parece que não dá para falar com Ele. Eu já ouvi tanta gente dizer assim, poxa, ele deve ter tanta coisa para fazer, vai ficar me ouvindo. Mas eu prefiro falar com um santo tal, ou com aquele anjo da guarda, ou vou falar com aquele médico deve ter um acesso importante, A gente não entende que Deus está presente em todos nós. E quando a gente pega os livros, por exemplo, os livros básicos, ou o Evangelho, O Evangelho mesmo, a Bíblia, o Novo Testamento, a gente percebe que Jesus sempre procurou trazer esse pensamento de que Deus habita em nós, de que todos nós temos essa possibilidade. E o Espiritismo veio, assim, abrir um pouco mais esse conceito, essa reflexão. Pegando lá o Livro dos Espíritos, quando ele começa o que é Deus, explicando que é toda a bondade, é o causador de tudo, a fonte primária de todas as coisas, a gente começa a pensar, puxa vida, o que são todas as coisas? O que a gente conhece? A gente conhece o universo, Universo. Já viram fotos do universo? Galáxia, planetas. Quando a gente começa a ler um pouquinho a respeito e observar essas fotos, que são feitas por telescópios assim ultramodernos, a gente começa a ficar um pouco até apreensivo.
a distância do universo. Recentemente eu li sobre uma galáxia, né, que é onde tem estrelas, poeira cósmica, planetas, que era mais distante de que se tinha conhecimento. Para você ter uma ideia, para chegar até lá, viajando na velocidade da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo, olha, 300 mil quilômetros por segundo, já é uma velocidade que não dá para imaginar. Nós demoraríamos 118 milhões de anos. Dá para ter uma ideia? Pense um pouquinho. Na velocidade, não é naquele carro nosso que vai devagarinho, não. Na velocidade da luz. 300 mil quilômetros. Essa velocidade, 300 mil quilômetros, dá para dar 4 voltas e meia na Terra em um segundo. Para ter noção. Então, nessa velocidade, 118 milhões. E eu fiquei impressionado. Eu falei, puxa vida, como é grande. Quanta coisa deve ter nesse universo, criado por Deus. E a gente, aqui na Terra, muitas vezes sentindo-se, né, o cara, a mina, já sei tudo, não é? Às vezes passa um pensamento desse na cabeça da gente. Ainda mais se a pessoa estiver bem de vida, um bom cargo, estiver com dinheiro, status. Muitas vezes essa ilusão passa, né? Bom, isso faz uns 3, 4 anos mais ou menos. Aí recentemente eu resolvi revisar essas fotos. E aí fiquei pasmo. Aquilo que eu vi que era o ponto mais distante, já não era mais. Já tinham pego uma nova galáxia. Sabe a distância, gente? 13 bilhões de anos-luz. Gente, é imenso. E tem mais. Os cientistas dizem que o universo continua se expandindo. Ou seja, ele vai se expandindo. Então, Jesus tinha razão, né? Deve ter mais planetas habitados, não tem? Com certeza, gente. Acho que tem. E aí tem mais. Esse é o mundo que a gente vê, que os telescópios observam. É o mundo que nós podemos ver mais material. Mas e a outra dimensão, que é chamada de plano espiritual? Que existem outros mundos, outros espíritos. É um outro universo em outro plano. Percebe? É o que nós estamos vendo, 13 bilhões, sei lá o quê, mas é uma outra dimensão. E André Luiz, ele cita nos seus livros, principalmente quando ele está em trabalho no Nosso Lar, que é um outro fato que eu gosto de comentar, para as pessoas começarem a ler com uma forma diferente. Não lê correndo. Lê um parágrafo e pensar no que a espiritualidade está passando. Livro Nosso Lar, que é conhecido de muitos. Quando André Luiz está trabalhando nas câmaras de retificação, logo que ele chega no mundo espiritual, tem um dia lá que ele foi à sede e ele trabalhou muito, muito, e se cansou. Fazia pouco tempo que ele tinha vindo da Terra. Aí ele se cansou. E ele foi dormir. Então, no mundo espiritual, nessa fase também se dorme. E aí ele sonhou. Sonhou com a mãe dele, que estava onde? Numa outra dimensão. Ou seja, existem outras dimensões. Hoje não se fala tanto universo, se fala multiverso, porque acredita-se que existam várias dimensões. Então aí, se o universo só já é imenso, imagina todas as outras dimensões. Bom, e daí? Daí, gente, que essa é a nossa casa. De uma forma ou de outra, nós somos criados para viver nesse universo. E a gente tem que começar a pensar nisso, para ampliar a nossa mente. Parar muitas vezes de ficar se preocupando com besteira, com coisinhas pequenas. Tem gente que fica com mágoa, eu estou magoado, a vida inteira. Não tem? Tem gente que fica com uma picuinha a vida inteira. A pessoa, o outro já desencarnou, a viúva ou viúva fica ali, lembrando. Isso, gente, eu acho que já foi a época. Quando a gente vê a história, a gente vê casos assim terríveis que aconteceram na humanidade. Nação que matava, escravizava a outra, crimes atrozes. Se vocês veem coisas terríveis na internet hoje, isso não é nem sombra do que já foi no passado. Fala-se da Inquisição, mas a Inquisição foi coisa mais recente. No passado era pior ainda. Arrancavam os olhos dos escravos, assim, sangue frio, arrancavam.
Sabe para quê? Para eles não fugirem. E trabalhavam em minas de carvão. Que coisa mais terrível que isso? Isso aqui já foi um inferno. Hoje, já temos um status diferente. Já estamos passando por uma era de renovação. Vai ser um lugar mais tranquilo. Por quê? Porque nós, ou melhor, muitos de nós, vamos merecer continuar aqui. Outros não. Assim como nós evoluímos, os planetas também evoluem. Nós já estamos muito tempo, eu não sei quanto, mas talvez milhares, milhões de anos, num processo evolutivo. E se nós ainda necessitamos reencarnar, e se nós ainda sentimos dor, em todos os seus aspectos, aflição, medo, tudo de ruim que possa existir, é porque nós ainda não temos o merecimento de ir para um lugar melhor. Por isso. Mas me parece que pelo que está nas Escrituras, pelo que já foi profetizado, e pelo que os Espíritos falam, que chegou a hora. Sabe aquele juízo final? Que toda hora alguém arruma um dia para acabar o mundo, né? 2000, 2005, 2013 e tal. Me parece que agora é a hora desse juízo final. Não que o mundo vá acabar, mas vai acabar essa onda de reencarnações sucessivas aqui no planeta. Haverá uma separação, aquela do joio e do trigo, ou seja, somente os espíritos que já perceberam que depende de cada um a mudança, a construção de um homem novo, a construção de um homem melhor, somente esses espíritos permanecerão na Terra, no planeta Terra. Lembra? Os mansos herdarão a terra. Os demais espíritos não vão queimar no fogo do inferno, não vão ser destruídos, vão apenas passar para um outro planeta que esteja de acordo com as suas vibrações. Assim como no passado aconteceu aqui na Terra. Houve uma época que o planeta ainda era muito primitivo. A nossa humanidade era muito rudimentar. Vivia-se somente para os instintos naturais, para as necessidades, naturais, comer, beber, procriar, mais nada. E aí veio uma leva de espíritos, não em naves espaciais. Eles reencarnaram no planeta, vindo de um outro planeta, onde a humanidade de lá era muito mais evoluída intelectualmente. Moralmente, ainda tinha muito problema. Mas aquela humanidade daquele planeta não estava mais preparada para continuar com a evolução dele. Então eles reencarnaram na Terra. Embora para lá eles não servissem, para cá foi uma civilização muito superior. Entrou e fez com que o planeta evoluísse. Emmanuel cita isso. No livro A Caminho da Luz, me parece, acho que é esse o nome do livro, ele cita essa evolução, a encarnação desses espíritos, que deram mais ao conhecimento antigo, né? Os livros sagrados hindus, o Egito com as suas pirâmides, aqui na América do Sul, América Central, América do Norte, os Incas, os Astecas, todo esse conhecimento que até hoje a ciência não sabe como pôde, né, ter esse avanço, foi essa civilização que veio para cá. E assim vai acontecer aqui na Terra. Aqueles espíritos que não tiverem mais condições, vão para um outro planeta inferior ao nosso, para ajudar aquele planeta e continuar o processo evolutivo. Mas até aí, tudo bem. Bom, o planeta não vai acabar, alivia um pouquinho o medo da gente, né? Mas o problema não é esse. Há um outro fator muito importante. O pessoal que governa aqui o nosso planeta, os espíritos encarregados de ajudar a nossa evolução, eles têm um planejamento muito bem definido. Um planejamento individual e um planejamento coletivo. A coisa não é feita assim a olho. Existe um planejamento. Então, há momentos em que algumas desgraças para nós têm que acontecer. Um desencarne coletivo, uma epidemia, né? As guerras são permitidas, é vontade do homem, mas é permitida por Deus. Mas muitas coisas acontecem, em alguns momentos da nossa evolução, que muitas pessoas desencarnam, né? Ou um problema muito grande para afligir a humanidade. Muitos acreditam que isso seja castigo. Não é castigo. Deus não castiga. Para quê? Né? Ele ensina.
através da vida. Então vejam, a gente vem para cá com planejamento, encarna, aí não faz nada do que foi combinado, não faz nada do que foi planejado, só pensa nas coisas materiais, vem para se acertar, não se acerta, arruma mais encrenca ainda e volta para o mundo espiritual. Aí fica em regiões pesadas, não é? Não é no inferno, o inferno é na mente da gente. O espírito continua vivendo aquele inferno mental. Aí fica um tempo lá, aí é recolhido, vai para um lugar legal, recebe lá um monte de ajuda, instrução, todo mundo ajudando ele. Aí novamente um período, vai reencarnar de novo. Planejamento, escolhe a família, escolhe o corpo, dá treinamento, aí o espírito vem para cá. Chega aqui, pisa na bola de novo. Não consegue, vai, arruma confusão, tal, volta. 1, 2, 3, 10, 20. Que paciência que Deus tem com a gente, né? Pensa bem. Às vezes a pessoa apronta com a gente uma vez, a gente olha meio assim, né? Na segunda, não dá mais, não é? Já pisou muito, já não aceito mais. Imagina Deus. Deus e os seus espíritos, seus anjos, né? Seus espíritos de luz que o ajudam. Então, isso vem acontecendo há muito tempo. Mas há uma evolução? Claro. Se nós somos ainda imperfeitos, e o somos, já fomos terríveis no passado. Só que a gente melhorou. Temos alguma coisa de bom, não é? Não temos? Temos, né? Tem muito espírita que para se dizer humilde fica, não, eu sou o pó do bandido, do cachorro, eu sou não sei o quê, eu já matei, eu sou da Inquisição, mas, na verdade, se fosse, não estaria no Espiritismo agora. Tá? Então nós temos sim coisas de bom. Agora, por essas coisas de bom, é que nós estamos passando por esse período. A humanidade está merecendo passar por esse período de transição. Só que uma coisa interessante, olha para trás e vê as epidemias que vieram, as guerras, as grandes catástrofes, tudo isso para abalar a humanidade e para dar uma mexida. E tem um livro, eu estava vendo outro dia, me chamou a atenção, porque eu gosto de reler alguns livros. Porque quando a gente relê, a gente vê alguma coisa que a gente não tinha visto. E eu fiquei impressionado, porque eu achei tanta coisa interessante. É no livro No Mundo Maior, da mesma série de André Luiz. Logo no começo, André Luiz aí já está mais evoluído, né, já está participando de ajuda, o espírito de André Luiz, né? E vem um mentor, que eu não lembro o nome agora, mas vem de altas esferas. E ele fala uma frase, esse livro foi psicografado em torno de 1950, por aí, tá? Portanto, uns 60 anos atrás. O mentor diz mais ou menos isso. As epidemias que vieram, tal, mas que a medicina, isso naquela época, já estava conseguindo, algumas ele conseguiria superar, né, combater, eliminar. Algumas outras epidemias viriam, mas viria uma que seria da alma, seria uma que viria de dentro, que seria uma grande transformador. Eu comecei a pensar, eu falei, só faltava mudar isso para depressão. Eu fiquei gelado, porque eu estava pesquisando sobre isso num outro livro. E eu fui ler isso para relaxar um pouquinho. Gente, olha o que está acontecendo. A epidemia que nós temos hoje em dia é da alma. Não é isso? E agora, todo mundo, eu tenho depressão. Ninguém fala mais estou nervoso, estou deprimido. Não é? Estou depressivo. Nossa, olha, eu estou com uma depressão. Por quê? A depressão, gente, é uma espécie de insatisfação muito grande. A pessoa não tem vontade de nada. A pessoa não tem vontade... Tem os graus, né, depressivos. Tem desde aquela depressão leve, o pessoal diz que é uma tristeza, tristeza profunda, até aquela que a pessoa quer se matar. Não dá vontade de comer, mas não dá vontade de sair, não dá vontade de se relacionar. Aí tem aquela bipolaridade, tem hora que você está... eu vou para o centro, eu vou trabalhar, vou fazer a caridade, eu vou fazer de tudo. Daí a pouco eu não vou fazer mais nada, não estou com vontade e tal. Ou seja, a gente alterna, né, o nosso humor. E se vocês começarem a observar, isso está no mundo inteiro. Essa insatisfação que nós estamos sentindo, gente, embora ela seja química, né, o nosso corpo está gerando isso, ela vem lá da alma. A causa é a nossa alma. Nós estamos insatisfeitos com a gente. Percebem? Não é interessante isso? E por que Deus permite isso? Porque é a hora da gente rever nossa vida.
Chega de ficar esperando que algo milagroso aconteça. Alguns ficam esperando que Jesus volte. Primeiro, que Jesus nunca foi embora. E segundo, vai voltar para quê? Para curar a gente do quê? Não somos nós. O problema é nosso, é a nossa mudança, é a nossa reforma que tem que ser feita. Nós, mesmo nós, os espíritas, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós aprendemos a fazer a reforma íntima dos outros. Não é? Nós somos treinados para ajudar os outros. A gente tem uma facilidade incrível para ver defeito nos outros. Mas com a gente é diferente. Nós sabemos justificar as nossas faltas, mas ainda não aprendemos a justificar a falta alheia. Talvez não condenemos, né, como condenávamos no passado, mas a gente ainda gosta de dar uma olhadinha na vida dos outros. Essa insatisfação, gente, é como se o mundo espiritual, é como se Deus tivesse aberto um pouquinho os canais, ou a porteira, que todos esses séculos estava fechada. Por quê? A alma, ou nós, quando íamos para o plano espiritual, e lá chegando acontecia aquela série de transtornos, a gente sofria, porque a gente entendia o que realmente éramos, né? O mal que tínhamos feito, o bem que não havíamos conseguido, e lá sofríamos. E esse sofrimento era importante para que a gente repensasse a vida. Recebíamos a orientação, mas para que nós pudéssemos ter um novo recomeço, nós esquecíamos de tudo. Aquele bebezinho, né, que vinha ao mundo, vinha isento de qualquer lembrança e seguia a vida tentando reajustar-se, com orientação, com a ajuda do mundo espiritual, com a ajuda dos encarnados. Agora eu digo de um tempo para cá, me parece diferente. Não que nós tenhamos a lembrança total, mas essa sensação de insatisfação parece que são lampejos que vêm. E a gente começa a sentir que não está legal. Parece que nada está bom e nós queremos alguma coisa. É a época da ansiedade. É a época que dá vontade de buscar algo que nós não sabemos o que é. Então muitas pessoas buscam isso nos prazeres materiais, nos vícios, nas drogas, no sexo, nas compras, tentam viajar, tentam fazer um monte de coisa para suprir essa necessidade, quando ela seria facilmente encontrada se nós nos voltássemos para Deus. Poxa, só isso? Só isso. E tudo isso. E voltar-se para Deus, gente, eu não acredito que seja ficar falando Pai nosso que estás no céu, porque quantas vezes a gente reza sentindo? Quando a gente fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim, a gente fala até rápido, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por quê? Porque a gente não perdoa. E às vezes a gente coloca assim porque nós tentamos perdoar, né? Já colocamos tentamos para livrar um pouco a nossa barra, né? Vejam, voltar-se para Deus é um caminho individual. Se me perguntarem qual o processo, eu sei o meu processo. E eu acho que cada um tem dentro de si o jeito, a sua verdade, a sua maneira de voltar-se para Deus. Mas é voltar-se para Deus, não em oração, pedindo. Acho que chega de pedir, gente. Nós temos que voltar-nos para Deus e falar, e aí? Vamos trabalhar? O que eu tenho que fazer? Porque a nossa intuição, a nossa inspiração está diferente, gente. Todo mundo está mais sensível. A mediunidade eclodiu muito mais no mundo. Não mais aquela mediunidade incorporativa, aquela mediunidade de materialização, mas a mediunidade inspirativa. Nós ouvimos, gente, o dia inteiro. Se mistura esse mundo espiritual com o nosso e nós não percebemos. E nós ouvimos todas as faixas de espíritos. Aí, geralmente, a gente ouve espíritos iguais a nós ou superiores. Tá? Então, quando a gente diz assim, nossa, eu só ouço besteira.
Eu só recebo influência negativa. É porque está na mesma faixa que a gente. Se nós tivermos o desejo de subir um pouquinho mais, o desejo, a nossa vontade, faz com que os espíritos superiores nos auxiliem e nos ajudem. Todo momento que a gente quiser fazer algo de construtivo, algo de bom em nossas vidas, ou na vida de alguém, nós receberemos inspiração do plano maior. Todas as vezes. Assim como todas as vezes que nós tivermos um pensamento errôneo, contrário, negativo, que quisermos prejudicar alguém, nós também receberemos orientação, só que de um plano, né, um pouco inferior. Só que agora, isso se processa muito rápido, muito rápido. E esse estar com Deus, gente, podemos consegui-lo de diversas formas, diversos caminhos. Nós temos procurado divulgar bastante a meditação, já faz alguns anos, como forma de buscarmos a Deus. A meditação é muito antiga, ela vem de tempos imemoriais. E se vocês relerem o Evangelho, os livros que vocês já leram, vocês vão perceber que ora dizem que Jesus orava, e ora dizem que Jesus meditava. Nos livros de Divaldo Pereira Franco, a sua mentora Joana de Anjos, ela faz uma distinção muito coerente sobre meditação e oração. É só lerem. Orar, eu entendo que é quando a gente pede, quando a gente está aflito, quando a gente tem um problema e a gente não vê uma solução. Então a gente reza e pede, e aí a gente pede para Deus, a gente pede para Jesus, para o anjo da guarda, para o caboclo, a gente pede para todo mundo. Não é? Se inventarem alguma coisa, a gente vai e pede porque a gente quer resolver o problema. Mas meditar não é pedir. Meditar é estar com, é estar na presença divina. É como se nós estivéssemos ali, amando. Porque, como tudo é vibração, e como a gente se afiniza através da mesma energia, e Deus é amor, se nós procurarmos amá-lo, nós vamos entrar nessa sintonia. Gente, a gente vai entrar em sintonia com Deus. Muitas pessoas vêm com a teoria, não, mas você não precisa, Deus está aí. Mas, gente, nós temos que sentir, não é entender. Nós não vamos conseguir entender Deus. Nós não temos cabeça ainda para isso. Mas nós já podemos senti-lo. E sentindo, estando com Deus, a nossa vida muda. Muda completamente. Porque aí, essa depressão, essa aflição, essa insatisfação começa a diminuir. Porque ela só acontece por isso, gente. Nós nos distanciamos de Deus. A vida material, em sucessivas reencarnações, impregnou a nossa alma. De tal forma que a gente só vem para cá para resolver problemas de outras vidas. Falta de aprendizado. E quando a gente vem aqui, nós continuamos pensando só nessa vida. Ah, mas eu vou no centro, eu faço caridade. Gente, até fazer caridade a gente tem que pensar um pouquinho. Vale, vale. Mas e a nossa parte? E a nossa transformação? Pensem. Ótimo, isso é ponto para a gente. É como se a gente tivesse um banco e tivesse depositado lá para a gente um monte de bônus, ora, um monte de dinheiro. Mas olha, você não pode usar enquanto você não fizer o seu trabalho. É mais ou menos isso. A gente precisa trabalhar o nosso interior. E me parece que essa meditação, ou o fato de a gente começar a ser mais próximo da divindade, facilita muito. Nessas nossas vidas, nós tivemos momentos especiais de revelações. Tivemos grandes revelações individuais e revelações coletivas. Pequenas revelações coletivas, pequenas revelações individuais. E revelações, eu entendo como momentos em que a gente recebe um bônus. É alguma coisa que Deus dá para a gente, como se fosse um prêmio. Dizendo, olha, chegou a hora de aliviar um pouquinho o teu lado. É como se Ele tivesse, e Ele tem, a possibilidade de reduzir o nosso karma. Muitos dizem assim, não, a lei de causa e efeito não muda. Gente, quem é Deus?
Como é que a gente pode afirmar isso? Eu sei que muitos vão dizer assim, oh, já quer mudar na lei de causa e efeito, já quer mudar tudo. Não. Nós temos que entender que leis, para o nosso entendimento, é uma coisa. Mas nós não somos nada. Não está começando agora. E as leis divinas? Portanto, a gente tem que acreditar nessas revelações e nessa graça divina. Se nós nos esforçarmos nesse contato com Deus, e eu volto a dizer, pode começar pela meditação, sentar, respirar e só pensar, eu quero estar com Deus. Senhor, eu quero estar contigo. E ficar quieto, respirando. Os pensamentos vão vir, esquece os pensamentos, eu quero estar na presença de Deus. Só isso. Sentindo, procurando sentir o amor. É um aprendizado, é um reaprendizado. E aí isso vai aumentando, nós vamos entrando em sintonia. Jesus dizia que Ele estava sempre com o Pai, e que Ele e Deus eram um só. Eu faço a vontade do meu Pai que está no céu. Lembra disso? Ou seja, era direto, gente, direto. Ele vivia em união com Deus. É evidente que para a gente chegar num estágio desse, haja século, né? Mas a gente pode começar a colocar isso na nossa vida. E aí, as nossas ações, elas começam a se modificar naturalmente, naturalmente. A gente vai queimando esse nosso karma e a vida começa a ficar diferente. Aquela pessoa que muitas vezes nos incomodava, deixa de incomodar. E não porque a gente se torna superior, não, porque a gente percebe que não faz sentido. Aquela mágoa, aquela mágoa, jamais vou esquecer isso. Isso, leva para o túmulo, volta na encarnação seguinte com isso. A gente vai deixar de sentir. Por quê? Não me fez nada. E você começa a sentir a vida de uma forma diferente. Os objetivos materiais, eles são importantes, porque nós estamos encarnados. Mas eles têm que ter um contrapeso dos objetivos espirituais. Senão, a gente sai daqui com a família criada, com casa, carro, tá, e daí? Percebe? Então, esses objetivos têm que ser repensados. A releitura de nossa vida teria que ser diária. Cada um de nós tem mentores, não é um só. Muitas vezes nós temos alguns amigos espirituais, de acordo com as nossas necessidades, nos auxiliando. E tudo isso para quê, gente? Para que a gente consiga vencer, para que a gente consiga melhorar-se, para que a gente consiga ser um dos herdeiros aqui da Terra. E para isso, entender que todos nós somos iguais, não há diferença. Quando fala assim, está muito batido, nós somos irmãos. Tem irmão que briga, não tem? Não tem irmão que não se fala? Então vamos pensar assim, nós somos iguais. Temos as mesmas necessidades. Fomos criados da mesma forma. Talvez em épocas um pouquinho diferentes, mas vamos chegar no mesmo lugar. Uns estão num tempo, outros no outro, mas todos nós somos iguais. Então, se hoje nós temos diferença com A ou com B, ou se guardamos ressentimento disso ou daquilo, uma hora isso vai ter que acabar, não tem jeito. Teremos que ter a reconciliação, porque nós vamos entender, não é uma coisa forçada. Os espíritos hoje, chamados de obsessores, parece que é forçado, né? A gente mostra, olha, você fez isso, mas ele te fez aquilo e tal. Vai chegar uma hora que isso vai ser natural. As pessoas vão procurar conviver pacificamente. E quando acontecer alguma coisa que magoe, chateie ou prejudique A ou B, automaticamente isso será resolvido. E esse tempo não demora muito, não. Pelo que é falado, essa transformação já começou, faz tempo, e as coisas, embora a gente veja de uma forma assim, muitas vezes um pouco preocupante, né? Mas é necessário que haja tudo isso. É necessário que haja apreensão, é necessário que haja insatisfação, para que a gente sinta a vontade de mudar. Só depende da gente. A ajuda espiritual é constante, está ao nosso lado, sempre estará, aqui ou em outro lugar. Mas, se nós não fizermos a nossa parte, eles não vão fazer nada. Eles deixam que a gente decida. Porque a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de decidir é fundamental. Desde o início.
Apenas quando ainda éramos muito primitivos, que não tínhamos essa liberdade. Assim como as crianças. Eles não têm liberdade total. Mas à medida que se tornam adultos, a vida é por conta deles. Nós já somos adultos perante a espiritualidade. Então está na hora de nós decidirmos se queremos continuar ou ficar. Ok? Então, gente, falei e ouvi, viu? Não pensa que eu saio daqui voando, não. Também vou pensar, vou refletir. O que é importante é que a gente, todos os dias, faça uma reflexão e perceba o quanto nós estamos com Deus. Ok? Muito obrigado por estar aqui com vocês. Desejo uma boa noite e que Deus esteja com todos nós. Muito obrigado.